Sobre filtro de linha. Meus amigos, vamos entender para que serve essa peça aqui. Chama-se filtro de linha na lave seca. Também pode ser assim, parece um capacitor, mas isso aqui, pessoal, é só um invólucro. Aqui dentro tem um circuito. Nesse aqui resolveram colocar numa placa e esse aqui resolveram botar aqui dentro. Mas aqui dentro tem as mesmas peças que esse tem, só que aqui dentro, né? Mas é a mesma coisa. Então, isso é o filtro de linha. A gente pode ver que tem indutores aqui, tem capacitores, né? Indutores, capacitores, fusível, né? E também a mesma coisa, nós temos indutores, capacitores, tem até um esqueminha elétrico, se você for ver bem. Aqui dentro tem indutores e capacitores. Então vamos lá, pessoal. O que eu vou falar aqui é uma aula genérica que vai servir como, por exemplo, para muitos modelos. Com certeza existem modificações, tá, gente? O que eu vou passar aqui é o básico, que vai servir como referência para vocês entenderem depois outros modelos. A principal função desta aula é você entender para que serve o filtro de linha. Ok? Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar do começo. Essa foi boa, hein? Vamos lá. Eu vou fazer um desenho. Vamos supor que aqui eu tenha um pedaço de fio que vem para cá e chega até aqui. Aqui eu tenho outro pedaço de fio que vem para cá e chega até aqui. Tá bem basicão, hein? Vamos supor que eu resolvi ligar esse pedaço de fio aqui na tomada. E aqui vai entrar 127 volts ou 220, vai depender muito da região, mas é corrente alternada, AC. Então eu vou entrar aqui com 110 ou 127 ou 220. Até aí nós estamos entendidos, pessoal, tranquilinho. Então vamos supor, vamos botar um valor fixo para que a gente possa entender, mas você já sabe, pode ser ou 127 ou 220, não importa. Vamos botar aqui 127 volts. Se eu coloquei aqui um pedaço de fio vindo até aqui, pessoal, quanto eu vou ter aqui? Se eu medir daqui para cá? É óbvio que eu vou ter 127 volts. Beleza? Até aí, tranquilo. Nossa, tá uma mão com açúcar, hein? Agora vamos entender o seguinte, pessoal. Corrente alternada, uma tensão alternada. O que é uma tensão alternada? Uma tensão alternada é uma senoide que eu vou ter aqui, é uma corrente alternada. Nós vamos ter lá em cima, nós vamos ter aqui embaixo. Certo? Ou se for monofásico, vai ser uma fase e neutro. Quando é neutro, você só tem fase de um lado e nada do outro. Quando é fase e fase, por exemplo, 220 eu tenho fase aqui e fase aqui. Mas, beleza? Vamos colocar, como a gente resolveu botar 127 volts, vamos colocar a fase lá em cima, que é fase e neutro. Repetindo, poderia ser fase e fase, pouco importa. 127 entrando, 127 saindo. Pessoal, a corrente alternada, a tensão alternada, ela tem um pico aqui máximo de 127 volts. Desculpa, não é 127, é mais, tá? Porque 127 volts é o valor de RMS, que é o valor médio da tensão. Se você pegar o teu multímetro, que ele mede em RMS, você vai ver que o valor de tensão é maior. Tranquilo aí, pessoal? Beleza? Então vamos lá. O que eu quero mostrar aqui para vocês? O que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Se eu tenho 127 volts entrando aqui, 127 volts saindo ali, o que é filtro de linha? O nome já está dizendo, filtro, a linha que vai passar ali, a linha da tensão alternada. Um filtro, ele tem que filtrar, mas filtrar o quê? Vamos lá. Pessoal, a corrente alternada em 127 volts, ela tem 60 ciclos por segundo, 60 Hz, e não pode ter ruído, né? Não pode ter ruído nesses 60 Hz. Por que não pode ter ruído? Se eu estivesse alimentando um motor elétrico aqui, se tivesse ruído aqui não ia interferir na rotação do motor.
talvez um pouco, mas não o suficiente para causar algo que fosse importante na rotação do motor. Agora, se você tem um equipamento eletrônico, aqui vamos botar aqui um equipamento eletrônico. Vamos supor que eu tenho uma televisão ligada aqui, uma TV. E se eu entro com 60 Hz, 127 volts, vai sair aqui, eu tenho um pedaço de fio, vai sair 60 Hz, 127 volts, 60 Hz, tá? Vai chegar aqui. Beleza. Porém, a gente sabe, pessoal, que a tensão, esses fios na rua, sofre muita interferência de equipamento, do próprio transformador que tem lá na rua, transformador abaixador de tensão. Tem na casa das pessoas, tem motores elétricos, tem indústria, tem tudo isso funcionando lá fora. E esses equipamentos que tem aqui fora geram ruído. Então, além dos 60 Hz, 127 volts, 60 Hz, eu tenho ruídos, né? Eu vou ter, junto com esses 60 Hz, eu vou ter ruídos junto com os 60 Hz. Esse ruído aqui, gente, se ele chega dentro da televisão, ela tem um circuito chamado fonte de alimentação. E essa fonte vai pegar os 127 volts ou os 220, né? E vai colocar, vai retificar, vai abaixar a tensão para alimentar o circuito. Porém, se tiver muito ruído entrando, esse ruído vai interferir no funcionamento do equipamento eletrônico. Claro, hoje em dia nós temos equipamentos muito sofisticados, nós temos circuitos aqui dentro, filtros, né? Filtros aqui dentro, do qual vão tentar eliminar esse ruído que está entrando junto com a tensão alternada aqui. Mas isso causa uma inconveniência e pode causar um problema de interferência no funcionamento do equipamento, porque esses equipamentos sofisticados de hoje em dia, eles têm dentro dele um microprocessador, microcontrolador, e eles têm osciladores, né, que fazem os microcontroladores funcionarem. E se por acaso esse ruído conseguir passar aqui, você pode interferir no funcionamento do equipamento. Gente, ruído é a mesma coisa, vamos lá. Você tem uma água que entra na torneira da sua casa. Se por acaso entrar algum objeto estranho, bactéria, vírus, sujeira, areia, na água que vai sair da torneira, você vai lá, vai colocar um copo e vai beber. Rec. Gostaram do rec, né? Então, aquela sujeira, aquelas bactérias, aquilo ali pode causar um problema em você? Você vai dizer, Sérgio, eu tenho um sistema imunológico no meu corpo e ele vai cuidar se entrar alguma bactéria, alguma coisa assim, vai entrar, né? E se for algum objeto, tipo uma areia, alguma coisa, eu vou expelir isso daí. Ou se for uma bactéria, vírus, o meu sistema imunológico, que é o meu filtro, vai tentar dar um jeito. Beleza, e é mesmo, vai tentar mesmo. Mas pode acontecer de entrar lá uma bactéria nojentina e o seu sistema imunológico não dá conta e você vai ter uma diarreia. Certo? Perfeito. É a mesma coisa ali. Pode estar entrando um ruído aqui, de repente dá um tipo de algum ruído ali mais forte ainda. Existe um pico de ruído que a gente chama de spike, né? Um pico de ruído na tensão elétrica. Pode acontecer do sistema imunológico da televisão, que é o circuito, que é filtro da televisão, não conseguir dar conta desse ruído, como a gente pode conseguir não dar conta de alguma bactéria, e a televisão dá alguma zica. Perfeito? Aí, como é que a gente vai fazer? Se a gente quer beber uma água livre dessas bactérias, a gente vai botar o quê? Um filtro de água. Se a gente quiser se ver livre daqueles ruídos ali inconvenientes, a gente vai botar um filtro de água, errou, um filtro de linha. Ok? Vai ser um filtro de linha. O filtro de linha vai segurar, reter, eliminar os ruídos, como o filtro de água vai reter, eliminar partículas e seres não simpáticos ao nosso corpo. Entendemos até aí? Espero que sim. Se não, reveja a aula de novo. Vamos lá. Então, na torneira lá botamos um filtro. Só que é o seguinte, pessoal. Na rede elétrica, nós temos ruídos, esses ruídos em alta frequência, e nós temos ruídos em
baixa frequência, certo? Ruídos em alta frequência, ruídos em baixa frequência. Seja qual for o ruído, de alta ou de baixo, vai dar problema no equipamento eletrônico. Como? Perfeito? Perfeito. Beleza, vocês estão bem, hein? Estão mandando bem. Estou gostando de ver isso aí. Então eu tenho que criar um filtro aqui que vai servir para eliminar os ruídos de alta frequência e os ruídos de baixa frequência. Então vamos lá, meu caro Pinóquio. Vamos começar pelo filtro de baixa frequência? Vamos. Então o que acontece? Ruído de baixa frequência. Existe uma peça eletrônica chamada indutor. É uma peça que tem um núcleo de ferrite e tem uns fiozinhos enroladinhos nela. Bem, vamos mostrar aqui, ó. Nesse aqui eu não posso mostrar que está blindado aqui dentro, mas esse aqui eu posso. Tá vendo essa peça aqui, ó? Nós temos um indutor aqui e outro indutor aqui. Como eu disse, é um filtro enrolado num núcleo. Normalmente esse núcleo costuma ser ferrite. Pode ser outro tipo de núcleo, ok? Mas vamos combinar então que vai ser ferrite, então fechamos aqui. Então, o indutor é um componente eletrônico que ele serve como uma resistência à passagem da corrente alternada. Epa, upa, resistência, gostei disso, hein? Oferecer resistência à passagem da corrente alternada. Mas, seu Sérgio, ali é corrente alternada. A corrente alternada tem que entrar aqui e tem que sair aqui. Como é que eu vou oferecer resistência a isso aqui? Eu não posso oferecer resistência, ela tem que chegar aqui com 127 volts, 60 Hz. Como eu vou oferecer resistência? Meu caro Watson, simples. Eu vou calcular o valor do indutor, porque o indutor ele tem vários valores, certo? Cada valor de indutor ele vai oferecer uma resistência para um valor de frequência da corrente alternada. Epa, agora já está ficando melhor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou saber, eu como projetista, eu sei que as altas frequências geram ruído de tantos lá, sei lá, eu vou dar, é chutômetro, tá, gente? Kilohertz, megahertz. Frequências altas, frequências baixas, né? Aí, ou seja, tudo é frequência. Só que a frequência que eu quero que saia aqui agora é que é a hora que vocês têm que prestar atenção, hein, gente? Para de assistir um pouco da novela e presta atenção. Eu quero que chegue aqui 60 Hz, que é a senoide limpa, sem ruído. O que é sem ruído? Se chegasse uma senoide aqui com ruído, seria... É como se fosse uma coisa assim, cheia de ruído. Isso é horrível. Aí, eu vou fazer o seguinte. Então, eu vou calcular o indutor. Eu vou pegar o indutor e vou calcular ele, o valor de indutância. Esse valor de indutância ele tem que oferecer passagem, resistência às baixas frequências e não oferecer resistência aos 60 Hz. É um valor de frequência fixo. Entenderam, pessoal? Então, se eu quero que frequências baixas fique e só passe a frequência que eu quero, eu vou pegar e vou fazer um cálculo matemático, descobrir que valor é esse e vou botar o indutor ali que só vai deixar passar a frequência que eu quero e vai segurar a frequência que eu não quero, baixa. Fechamos até aí, né? Então, o indutor ele tem esta capacidade de reter as frequências baixas. O que é o indutor? Então eu vou pegar aqui, vou colocar o símbolo aqui de um indutor. Aí ele já está oferecendo passagem de a baixa frequência, ruídos de baixa frequência, tá, gente? Ruído. Ah, mas eu quero botar aqui também, porque vai entrar por aqui, e se de repente o ruído entrar por aqui, então beleza. Vamos colocar aqui também. Aqui, olha que maravilha, o balelê. Eu já estou botando um filtro aqui que ruído de baixa frequência não passa o balelê, beleza? Né? Você foi lá, botou um filtro lá. Seguinte, analogia. Filtro de água. Filtro de água, você vai colocar... Já viram que filtro de água tem várias camadas?
Ah, a gente tem o carvão, que é para eliminar a bactéria, não sei o que. Tem a psolomida da colomida de não sei o que lá, coloide, que vai eliminar não sei o que. Beleza. Cada tipo de camada que tem no filtro é para segurar um tipo de porcaria que entra na água. E ali, meus caros amigos, o filtro delinha cada tipo de componente eletrônico para segurar um tipo de ruído de alguma determinada frequência. Paraca, beleza, eu tinha que me dar bem nessa, hein? Então, prestem atenção, o indutor é para eliminar ruído de baixa frequência. Só que, olha só, isso aqui vocês não iam saber, mas estão sabendo agora. Amigos, então está entrando ruído para cá, não tá? Não é para evitar que o ruído venha para cá, aqui e para cá, para ir no equipamento? Só que, senhores e senhores, para um equipamento eletrônico funcionar, ele gera ruído também. O próprio equipamento gera ruído. E esse ruído pode voltar pela corrente, pela tensão elétrica aqui da rede e voltar para a rua e interferir no aparelho de alguém. Pessoal, quando eu era criança, ou seja, isso há uns 15 anos atrás, eu estou brincando, apesar da minha aparência nova, vamos lá. Há uns milhares de anos atrás, eu me lembro que eu tinha uma televisão que minha mãe colocava na sala e a gente ficava assistindo novela. Eu não tenho vergonha de dizer que eu assistia novela. Gente, eu assistia novela. Hoje eu tenho vergonha, mas naquela época eu não tinha. E eu lembro que minha mãe ligava uma televisão lá, acho que era de 17 polegadas, preto e branco. E eu lembro que quando o vizinho ligava, não sei o que ele ligava na casa dele. Eu só sei que fazia um barulho, era o liquidificador, se eu não me engano. Então ligava o liquidificador, aquele motor do liquidificador. Vocês sabem, o liquidificador tem um motor que tem carvões, né? Que ficam lá centelhando. Centelhando. Ruído de quê, pessoal? Não. Fica gerando harmônicas, né? E fica gerando muito ruído. Esse ruído do bendito liquidificador do cliente entrava na rede elétrica e ia parar onde? Na televisão, preto e branco, que eu estava assistindo Saramandaia. Gente, a imagem quando o cliente, quando o vizinho ligava o liquidificador, a imagem quando ele ligava, o cara assim, isso era o ruído que vinha, gerado pelo quê? Pelo aquele maldito liquidificador do vizinho. Só que eu quero dizer o seguinte, o equipamento que você tem, ele pode gerar ruído e esse ruído voltar para a rede elétrica e lascar na casa de alguém. O filtro de linha, pessoal, ele tem essa capacidade de segurar o ruído tanto do que entra daqui para cá como de cá para cá. Legal, né? Se meu equipamento gerar ruído, ele não vai passar por aqui para ferrar com os outros. Se os outros gerar ruído, não vem para cá para me ferrar. Então o filtro de linha é tudo de bom. Entenderam para que serve o indutor, né? O indutor é para filtrar ruídos de baixa frequência. Não vou entrar em detalhes aqui de cálculo, porque não importa pra gente. O que importa é a manutenção. E eu entender por que serve filtro de linha. Beleza? Até aí? Tranquilão? Entenderam para que serve esse indutor aqui, né? Só que aqui dentro tem também. Aqui tem esse indutor. Não dá pra ver, mas tem aqui dentro. Então a gente pode ver o símbolozinho dele aqui. Pelo esqueminha. Aqui, ó. O indutorzinho, ó. Parece uma molinha. Em cima, uma molinha embaixo. Uma molinha. Agora tem o seguinte. Pequeno gafanhoto. Eu posso estar gerando... Existe ruído de alta frequência. Esse ruído é nojento. Ruído de alta frequência. O ruído de alta frequência, ele pode vir pela rede elétrica, como meu equipamento também pode gerar. E qual é a peça que vai segurar, vai eliminar o ruído de alta frequência? Essa peça chama-se capacitor. Ok? Então, o capacitor, onde é que ele vai entrar aqui? Antes da gente falar do capacitor, eu colocando o indutor aqui com o cálculo exato, vai sair aqui 127 volts, 60 Hz, limpinho, não vai ter ruído de baixa frequência chegando aqui. O mesmo valor que eu medi aqui, eu vou ter o mesmo valor aqui, não mudou em nada. Beleza? Só o ruído que vai ser eliminado, tanto daqui para cá quanto daqui para cá. Agora os ruídos de alta frequência. Eu vou pegar aqui e vou botar uma pecinha aqui, ó. Tcharam, tcharam, tcharam,
pra. Botei aqui e papai vai colocar aqui também. Tcharam, param, papá. Olha que maravilha, esse aqui ficou bem gordo, hein? Então, o capacitor ele vai eliminar o ruído de alta frequência. Quando esse ruidinho, vamos fazer o ruído nojento entrando aqui, ó. Chegou aqui, ele morreu. Não vai passar. O capacitor ele elimina esse ruído de alta frequência aqui. Você não vai passar, nojento. Você vai atrapalhar lá o circuito eletrônico. Beleza? Cara, show de bola você. Agora aqui, e se por acaso ele conseguir passar aqui, esse aqui, meu amigo, esse cara aqui, ele foi treinado. Ele não vai deixar. Se por acaso alguma pulguinha passar aqui, ele mata. Certo? Eu falei esse nome. Então, e outra coisa, às vezes você tem dois capacitores com valores diferentes para eliminar certos ruídos de alta frequência num valor aqui e outros ruídos de alta frequência, esse aqui segura. Eles são uma equipe muito boa. É uma drupa muito legal. Beleza, entenderam? Então vamos lá. Aqui gerou um ruído de alta frequência. Esse ruído está vindo para cá. Chegou aqui, acaba com ele, joga ele para cá. Não pode passar, não pode passar. Esse capacitor é muito bom. Então, esse aqui eliminou, passou para cá. Se por acaso ele resistir e passar, esse aqui pega. Se daqui passar por esse aqui vai segurar. E se por acaso esse aqui passar, esse aqui pega. Gente, isso é muito bom. Capacitor é tudo de bom. Entenderam para que serve o capacitor, gente? Eliminar ruído de alta frequência. Caramba, eu tenho que parar com isso aqui, hein? Vamos lá. Eliminar ruído de alta frequência. Só que existem até... Isso aqui já é um filtro de linha. Perfeito, pessoal? Não está muito bonito isso aqui? Tá, né? Deixa eu trocar e tirar esse capacitor daqui. E vamos botar ele mais para dentro, porque eu preciso fazer um outro desenho aqui e ele vai me atrapalhar aqui, né? Ele vai me atrapalhar aqui, já tá bom, ele pode ficar aqui. Eu quero um espacinho aqui, ó. Certo? Só que existem isso aqui já resolve meu problema, né? E se eu pensar assim, caramba, e se houver um curto lá, eu quiser botar um fusível aqui? Claro, eu posso botar um fusível se eu quiser. Tem filtro de linha. Esse aqui, por exemplo, não tem um símbolo de fusível aqui, não tem. Esse aqui já tem um fusível aqui dentro, ó. Já tem um fusível aqui, ó. Ó, um fusível aqui dentro, ó, escondidão aqui, ó. Então, eu posso simplesmente abrir aqui e nesse meu filtro de linha colocar um fusível aqui, né? Posso botar um fusível aqui. Acabou, eu quis botar um fusível, fechou curto aqui, esse fusível abre. Pei, já melhorei meu filtro de linha. Certo? Sérgio, e se de repente houver um pico de tensão? Eu não estou falando um ruído, um spike é um tipo de ruído, mas é um valor de tensão muito alto que vem em frações de segundo e isso pode danificar alguma coisa lá. Será que eu posso melhorar mais ainda esse meu filtro de linha? Pode. Pessoal, nem todos têm isso, eu só estou melhorando porque vai que vocês encontram também. Eu posso colocar aqui, sabe o que? Eu posso colocar aqui um varistor daqui para cá. Não tem espaço aqui, mas vamos supor, deixa eu mostrar aqui para vocês ele aqui. Tem pecinhas aqui, pessoal, que não são capacitores, são varistores. Os varistores, eles pegam daqui para cá, para poder, se houver um spike, o que é um spike? Você tem aqui a corrente alternada. De repente, isso aqui fez assim, ó. Nossa, ficou feio, hein? Isso aqui fez assim. Isso aqui, se ele demorar um tempo prolongado, esse pico, o varistor vai entrar em curto e vai abrir o fusível. Certo? Se demorar, e claro, se for muito rápido, ele não queima o varistor. O varistor pode entrar em curto e queimar o fusível. Então, varistores, pessoal, eu não vou aqui começar a aprofundar muito disso aqui, porque esses filtros de lava e seca, alguns não tem tanta sofisticação assim no filtro de linha. Então, eu não quero complicar a situação. Quero que vocês entendam isso aqui, que isso aqui já é o basicão. Eu posso melhorar mais ainda esse circuito, pessoal, colocando... Aqui eu posso pegar um ponto aqui, né, vim aqui fazer, botar um capacitor aqui, vim para cá, botar outro capacitor aqui, juntar aqui,
e daqui eu vou fazer um aterramento. Né? Eu botei aqui em preto, mas vou botar em vermelho, que é para facilitar o nosso entendimento aqui. E aqui é o terra, tá? Aqui é o terra. Ok, pessoal? Se houver também ruído em alta frequência, o ruído vai vir para cá, passa pelo capacitor e morre aqui no terra. Pessoal, por que tem esses capacitores? Eu tenho os capacitores aqui com valores até um determinado valor. Esses outros dois capacitores são outros valores para eliminar outros ruídos de alta frequência com valores diferentes. Por quê? Eu não tenho como um capacitor cobrir uma gama muito grande de alta frequência, né? Devido ao valor do capacitor, eu vou segurar um ruído de alta frequência, né, uma faixa, e para conseguir eliminar outra faixa de alta frequência, eu vou colocar outros capacitores com outros valores. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que eu quero? Vocês vão encontrar muito filtro aí de linha, pessoal, que tem uns que tem fusível, tem uns que não tem. Tem uns que tem varistor, tem uns que não tem. Mas o principal, basicão mesmo do filtro de linha é esse aqui. Tranquilão? E aí? Então vamos lá. O que acontece? Vamos tentar colocar alguma coisa aqui. Para a gente dar seguimento aqui, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Entenderam o que é filtro de linha. O filtro de linha ele tem a função de filtrar a linha onde vai passar a tensão alternada com a corrente alternada, para evitar a passagem de baixas frequências e de altas frequências que podem interferir no equipamento que a gente tem, ou o equipamento que a gente tem em casa não vai interferir na rede para causar ruído em outro equipamento de outra pessoa. Beleza? Tranquilo? Ok. E eu quero que vocês entendam também, a tensão que entra aqui, 127 volts ou 220, é a mesma tensão que sai aqui, 127 volts ou 220. Eu não tenho perda de tensão, não tenho perda de corrente. A perda de corrente aqui é mínima da mínima da mínima. Certo? Pode-se dizer que é insignificante. Tranquilo? Então, vamos lá. O que pode acontecer aqui se esse filtro de linha der problema? Ok? Vamos lá. Se um filtro desse aqui, isso é muito difícil, gente. Olha o tamanho desse bateludo aqui. Isso aqui é muito difícil dar problema. Mas vamos supor, se eu tenho saindo aqui 127, vamos supor que um filtro de linha desse aqui se rompeu, um indutor. O indutor se rompeu. Eu vou ter 127 volts aqui, ou 220? Não, eu vou ter 0 volts. A tensão vai chegar para cá e vai parar aqui. Né? Se eu medir daqui para cá, eu não tenho nada, não vou ter tensão. Opa, se está entrando e não está saindo, o que pode ser? A primeira coisa que eu tenho que ver é o seguinte, o fusível tá bom? Se o fusível estiver aberto, matei o defeito, é o fusível aberto. Se o indutor tiver partido, interrompido, não vai ter 0 volts. Se a trilha estiver aberta em algum ponto aqui, ou a solda estiver com solda fria, quebrada, eu vou ter 0 volts. Então, se eu tenho uma tensão entrando e não tenho nada saindo, eu tenho que ver qual é o ponto de interrupção aqui, na linha em série. Ok, pessoal? Tranquilo? E a mesma coisa que vale para cima, vai valer para baixo. Você vem com o multímetro, é muito mole, tem tensão chegando, não tem saída, saindo, eu vou ver a trilha, vou medir o indutor. Claro, se tiver fusível, é a primeira coisa que você tem que ver, se o fusível está aberto. Se o indutor está legal, se as trilhas estão legais. É a mesma coisa embaixo. O indutor está bom, a trilha está boa. Ok? O que vai acontecer se um capacitor desse aqui abrir? Não vai acontecer nada. Vai ter 127 volts entrando, ou 220. Se um capacitor desse aqui abrir, eu vou ter os 127 volts, 220. Vai parecer que nada aconteceu. Porém, se algum ruído de alta frequência acontecer, como o capacitor não está com defeito, ele vai deixar passar. Mas o equipamento vai funcionar. Certo? Tranquilão até aí? Sérgio, e se um capacitor desse entrar em curto? Amiguinho. Se um capacitor desse aqui entrar em curto,
O que acontece é que fusível vai abrir se tiver fusível. Porque quando não tem fusível, eu vou dizer para vocês, a trilha chega até a carbonizar. A trilha queima, cara. Puf, puf, queima a trilha. Abre a trilha. Né? Por isso que é sempre bom realmente ter um fusível de proteção. Porque se você tem componente eletrônico aqui, como capacitor, eles podem estar sujeitos a entrar em curto, óbvio. E se não tiver fusível, quem vai pagar o pato aqui, normalmente é a trilha, né? Porque a trilha é mais fina do que o fio que sai para cá. A trilha vai evaporar ali, vai carbonizar, vai abrir, óbvio, você vai ter 0 volt lá. Então, se você tem uma tensão entrando aqui e não tem saindo, e o indutor tá bom, opa, o fusível queimou. Gente, se o fusível queimou, não sai colocando outro fusível já de cara aqui não. Veja se esses capacitores aqui não estão em curto, porque se tiver em curto, você botar outro fusível, vai queimar na hora. Certo? Como pode acontecer de ser só o fusível com defeito, tá? Você pode botar outro fusível e vai aparecer tensão aqui de boa. Então, pessoal, filtro de linha, isso aqui é uma maravilha, é um circuito que ajuda muito o equipamento para eliminar os ruídos gerados aí, tanto de alta frequência como de baixa frequência. Agora, isso aqui vocês estão vendo aqui, né? Isso que vocês estão vendo aqui, esse circuito, ele pode estar dentro de uma caixinha, e isso aqui está sendo ligado nos conectores. Às vezes você tem um conector que é terra, tá, gente? GND. E você pode ter isso aqui ligado nos conectores. Certo? Aí você tem conectores aqui entrando, conectores aqui entrando. Como é o caso desse filtro de linha aqui. Aqui, pessoal, nós temos capacitores. Esse filtro de linha aqui, ele é muito... você pode encontrar também, pessoal, filtro de linha que pode ter resistores, tá? Pode ter resistores também no filtro de linha. Resistores normalmente eles são de alto valor ômico, acima de 600K, né? 1 mega, 2 mega. Mas na faixa aí, na faixa de uns 800K, 600, 1 mega, nessa faixa aí, resistores de alto valor ômico, vocês podem ter também resistores. Então, ou isso aqui pode estar dentro desse invólucro aqui, né? Aqui ele tem 2 terminais aqui entrando, 2 terminais entrando, 2 terminais saindo, ó. São 2 entrando, 2 saindo. Ok? E o circuito está desenhado aqui, ó. Ok, pessoal? E aqui também. Quanto mais bem é elaborado o filtro, mais filtragem... Nossa senhora, essa foi forte, hein? Quanto mais bem elaborado o filtro, mais filtragem ele faz. Putz, grande isso, hein? Pessoal, o que eu quero dizer? Esse filtro aqui e esse filtro aqui. Esse filtro tem desenho de fusível aqui? Não tem. Esse aqui tem. Esse aqui, ele tá mais assim, bem elaborado do que esse aqui. Inclusive vocês podem ver que se eu tentar pegar esses componentes e colocar aqui dentro, vai ser meio difícil, né? Mas eles cumprem, de qualquer forma eles cumprem aí muito bem com a sua missão. O que importa é que a tensão que entra tem que ser a mesma tensão que sai. Se está entrando, não está saindo, ou o indutor está aberto, ou a trilha evaporou, ou o fusível queimou. Mas antes de trocar o fusível, faça um reparo com o multímetro, rapidinho você vê. Aí, com o multímetro você vê. Deixa eu falar aqui na prática normalmente o que acontece. Indutor, eu nunca peguei um indutor aberto. Pessoal, esses indutores aí são... olha os fios que é isso daqui. Para isso aqui abrir, cara, você já ganhou na loteria umas 10 vezes. O que dá problema é fusível abre quando tem fusível. Existem, né? Filtro de linha que tem varistor torra. E quando tem varistor tem fusível, vocês podem ter certeza, tá? Que tem fusível. Trilha,
queima quando tem filtro de linha que não tem fusível. Esse aqui tem vários capacitorzinhos aqui, ó. Tem uns capacitorzinhos também, ó, aqui dentro dele. Tem uns que tem vários torres, tem uns que não tem. Aí, o que acontece? Esse aqui você vê o esquema elétrico tá aqui, você consegue ver que tipo de componente que tem aqui dentro. Esse aqui já não vem dizendo que tipo de componente tem, mas você consegue ver eles aqui pelo lado de fora. Já esse aqui você não vê, certo? Então você já pode ter uma ideia de quando... Se você ficar em dúvida de uma peça, se ela é capacitor ou se ela é um varistor, é só você ver. Capacitor vem com a letra C. E quando é varistor, costuma ser normalmente VR, né? Você vê, capacitor é letra C. Porque às vezes você confunde muito quando você vê um capacitor de um varistor. Eu vou colocar, pessoal, depois um link aqui, que eu tenho um canal, um vídeo no YouTube que eu explico em detalhes o varistor. Cores, tensões, tudo isso em detalhes. Então vou estar colocando o link como um extra para vocês estarem assistindo aí sobre varistor, tá? Beleza? Entenderam aí o que é filtro de linha, a importância desse componente na máquina de lavar. Como a gente está falando no nosso curso de máquina de lavar, lave e seca. Esse filtro de linha ele tem a função realmente de filtrar ruídos de alta e baixa frequência para que não atinja a placa eletrônica, né? E até a própria placa eletrônica lá com seu circuito IPM, com a rotação do motor e uma série de coisas, esses circuitos estão gerando ali ruído também, porque equipamento que tem motor, né, eles acabam querendo ou não gerando ruído. E para evitar que esse ruído saia pela rede elétrica, o filtro de linha vai reter isso aí, os ruídos de alta e de baixa frequência. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, ok? Um grande abraço para todas e vamos aí em frente.